do 9º ano. Olha a nossa continuação, e esse capítulo, que é o capítulo 7, né, de uma certa forma relacionado com os outros capítulos, ele é pequeno, tá bom? Então hoje a gente vai concluir praticamente esse nosso conteúdo, que por sinal é um conteúdo muito bom, porque enriquece o nosso conhecimento e principalmente na área religiosa, né, que é um campo praticamente minado. Por que é um campo minado, é um campo perigoso para esse tipo de discussão? Porque nem todas as pessoas estão preparadas para fazer esse tipo de discussão, que é a discussão política, religiosa e assim por diante. E por que as pessoas não estão preparadas? Olha só que coisa mais interessante. As pessoas não estão preparadas porque elas se acham preparadas. Ok? Como assim as pessoas não estão preparadas para discutir sobre esse assunto? Porque elas não estão, porque elas se acham preparadas para tal. E aí é quando você descobre, né, que não é apenas discutir uma religião, é saber quais são os fundamentos daquela religião e assim por diante. É respeitar as diferenças. Hoje, grande parte das guerras até então desenvolvidas é devido ao radicalismo religioso, que a gente também vai discutir nessa aula, tá bom? Então, como vocês já conhecem muito bem, aposto que muitos de vocês, antes de iniciar a nossa aula, já foi buscar o livro, tá bom? Ainda não foi pegar o teu livro de geografia, dá uma pausa nesse vídeo, vai embora buscar o livro de geografia. Embora a gente está utilizando esse tipo de apresentação, aqui estão alguns tópicos que eu destaquei, o qual eu estou dizendo que são um dos mais importantes, mas o livro é muito importante. É importante você, aluno, você estudante aí do outro lado, dar continuação aos teus estudos, fazer a leitura do conteúdo do texto, ok, pessoal? Então, já com o livro em mãos, por favor, na página 158 do livro de vocês. E aí a gente vai encontrar a temática: coexistência, ok? Islamismo, judaísmo e cristianismo, tá bom? As três principais religiões, tá bom? Vez ou outra, quando você liga a sua TV, a gente já está voltando a um certo nível de normalidade para o jornalismo, né? Sempre a gente escuta, né, guerras, e quando você começa a pesquisar, tem alguma ligação com esses, né, com esses estilos, com esse tipo religioso. Agora, o interessante aqui, coexistência, que entre esses três aqui tem ligações extraordinárias. E eu destaquei alguns, tá bom? Não esqueça, dê continuidade à leitura do teu livro, tá bom? Então, eu tenho islamismo, judaísmo e cristianismo. E o que une esses três? Olha só, monoteístas. Os três acreditam em um único Deus, tá bom? Islamismo, um único Deus. Judaísmo, um único Deus. Cristianismo, um único Deus. Então, essa é a característica comum dos três. A característica é acreditar em um único Deus. É diferente de outras religiões, tá bom? Monoteísta, mono, único. Politeísta, poli, vários deuses. Acontece muito nas religiões africanas, de origem africanas, e principalmente de origem, né, indígena. Então, geralmente essas religiões são politeístas. Porém, a característica que une essas três, eles são monoteístas, tá bom? As três acreditam em um juízo final, certo? Então, as três religiões, eles acreditam que devido à tua ação, logo após a tua morte, haverá um julgamento, certo? E esse julgamento, qual é o objetivo desse julgamento? É decidir se és inocente ou se és culpado. Se fores inocente, paraíso. Se fores culpado, inferno. Para essas três religiões, o que é o paraíso? É a vida eterna em paz. Não haverá dor, não haverá lamento e assim por diante, tá bom? Para essas três religiões, o que é o inferno? Né? É devido à tua culpa sofrerás eternamente, tá bom? Então, olha só,
os 4 pontos aqui, ó, está unindo essas 3 religiões. E por último, nesse nosso estudo, as 3 religiões acreditam que Jerusalém é um local santo, tá bom? Aí no livro de vocês irão fazer sim essa leitura, vocês irão descobrir por que Jerusalém é um local santo para o islamismo. E por que Jerusalém é um local santo, e por que Jerusalém é um local santo. Né? Então, esses pontos que eu destaquei aqui é mostrando para vocês, mesmo tendo certas diferenças, olha só, tem pontos que destacam essa união, tá bom, pessoal? É um texto excelente, é um conteúdo, né, particularmente, sou suspeito, é claro, vocês sabem muito bem, né, de falar, mas eu irei me aventurar a dizer isso, tá bom? Amo de todo o coração, né, todos os conteúdos do livro e me aventuro, estou sentindo muita falta que eu queria, né, tratar esse assunto, né, presencialmente com vocês. Geralmente, né, a turma do 9º ano, quando a gente chega nesse assunto, a gente tem uma discussão muito saudável, muito salutar, muito positiva. Então, assim, essa é a pena que eu tenho nesse momento de a gente, né, dessa forma, né, utilizando as tecnologias, a distância, assim por diante, a gente discutir esse conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos adiante. No próximo, aí, destaquei para cada religião, tá bom, que a gente está discutindo aqui, no conteúdo destacado no livro de vocês, eu inicio aqui, ó, judaísmo. Aí eu fiz questão de colocar, não é, essa imagem aqui, que por incrível que pareça, só mudando a cor, é a mesma que está no livro de vocês. Então é muito importante, porque muitas vezes a gente passa em algum muro, vê algumas mensagens em alguns veículos e assim por diante, e tem determinados símbolos e a gente imagina que os símbolos, porque ficou bonitinho, coloquei ali. Não, ele está dando algum tipo de mensagem. No caso, você encontrar isso aqui, né, você diz, opa, alguma pessoa ali é adepto dessa religião. Ok? Então é também um texto, é também uma forma de se comunicar. Sempre, vocês me conhecem, sempre eu digo, em sala de aula, e torno a dizer agora nas nossas aulas, né, gravadas. Não andem assim, sem fazer análise de nada. Não andem assim olhando, né, olhando sem ver. Tá bom? Sempre preste atenção nas mensagens que estão sendo distribuídas. Nem sempre as mensagens estarão escritas, as letras, códigos, sempre elas estão, na grande maioria, utilizando simbologias. Ok? Aí eu tenho aqui o judaísmo. Olha só, destaquei alguns pontos. O que é o judaísmo? Que religião é essa? Olha só, pacto entre Deus e Abraão. Olha só, judaísmo. Aí você muitas vezes está na sua casa e alguém pergunta, qual é a tua religião? Cristã. Para mim era o judaísmo. Deus me defenda. Lá na frente a gente vai encontrar que aqui, ó, daqui se originou a religião cristã. Então a gente, de uma certa forma, está unido, tá bom? Então, o primeiro aqui, o judaísmo, um pacto entre Deus e Abraão. E disse Deus para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Abraão olhou e, claro, obedeceu a ordem de Deus, tentou contar as estrelas, não conseguiu, voltou para Deus e disse, Deus, é impossível. Aí Deus disse, é impossível, Abraão? Ele disse, sim, Deus, é impossível. Aí Deus respondeu para ele, assim será a tua geração. Né? Por causa da obediência de Abraão. Ok, pessoal? Aí, devido à obediência de Abraão e à promessa de Deus, que Abraão não iria chegar ao ponto dele não mais poder contar quantas pessoas, né, literalmente dizendo, quantas pessoas existem na sua família, né, o tão conhecido pai Abraão, todos somos filhos de Abraão. E Deus cumpriu a sua promessa, ok? Logo, no cumprimento de Deus com essa promessa, o que aconteceu? O povo eleito. Logo, a família de Abraão, olha só a origem dessa religião, é o povo eleito de Deus. Ou seja, o povo que foi escolhido por Deus. Deus olhou e disse, esse povo aqui foi eu que formei, eu prometi, cumpri e esse povo é meu.
ok? O judaísmo acredita piamente nisso. O livro sagrado do judaísmo é conhecido como o Torá, certo? Agora, veja só que interessante. Já que são um povo eleito por Deus, eles não são missionários. Ok? Eles não são missionários. Por que eles não são missionários? Devido justamente eles acreditarem, já que o meu povo é eleito, os outros não têm, né, esse mesmo dom, não está disponível para esse Deus, logo Deus nos escolheu. A lógica é, se Deus escolheu esse povo, não tem razão desse povo sair em obra missionária. O que é uma obra missionária? Pregando sobre esse Deus, tentando ganhar vida para esse Deus. Não, já está eleito por Deus, logo não tem razão de serem missionários, tá bom? Então, se alguém disser, olha, encontrei um judeu em obra missionária, é mentira, certo? Eles não têm, né, nenhum apego com a obra missionária devido a esse ponto aqui. Eles acreditam ser um povo escolhido por Deus, certo? Moisés, um conjunto de leis de conduta. Depois de Abraão veio Moisés, tira o povo do Egito, anda com esse povo, Deus abre o mar vermelho e tal. E depois, salvo engano, né, no livro de Números, começam agora a editar, né, leis. E o que era que tinha nessas leis? Claro, né, um conjunto de condutas, ou seja, dizer o que você poderia fazer e o que você não poderia fazer. Teus deveres e logo os teus direitos. Certo, pessoal? Jesus não é o Messias. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Certo? Então, não são missionários, não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, o Filho enviado por Deus. Logo, eles continuam a esperar, né, esse Salvador, esse Messias, certo? E o outro tópico, que seria um exagero eu repetir ele aqui, é que eles acreditam que Jerusalém é o local sagrado, ponto que eu já destaquei logo na abertura da nossa aula, tá bom? Vamos seguir. Agora tem o cristianismo, já fica muito mais familiar, certo? Olha o cristianismo, a base é o judaísmo, a base é o judaísmo. Por isso, vocês, alunos que se consideram cristãos, né, observe que a sua Bíblia tem justamente a história que eu contei de Abraão. Ok? Pode verificar lá no Velho Testamento, lá está a história que eu contei aqui brevemente, né, sobre Abraão. Logo, a nossa origem, ó, judaísmo. Ô professor, judaísmo, eles acreditam ainda naquela lei do Velho Testamento? Sim, eles acreditam piamente. Só que, o que é o cristianismo? Olha só, já aparece aqui, ó, Jesus é o Messias. O que é o Jesus aqui no cristianismo? Eis que tudo que era velho passou e tudo se tornou novo. A morte de cruz de Cristo, por isso o nome aqui é cristianismo. Cristão vem de Cristo, acreditar. Observe que quando Jesus veio, ele quebra todo o preceito dessa religião, do judaísmo. Ok? E principalmente quando ele morre, em morte de cruz. Porque a partir daquele momento, aquela morte de Cristo, ele está dizendo, olha, tudo passou, a partir de agora não existe um povo eleito. Todos são filhos de Deus. A partir do momento que se arrependem dos seus pecados. Eles acreditam justamente que Jesus é o Messias, tá bom? Se eles acreditam que Jesus é o Messias, logo eles acreditam que não tem um povo eleito por Deus. Todos estão propícios à salvação. Se todos estão propícios à salvação, eles acreditam extremamente em obra missionária. Tá bom? Logo eles acreditam, olha, esse Deus não é somente para mim, esse Deus não tem a capacidade de salvar só a minha pessoa. Eu também tenho que trabalhar para salvar o meu próximo. Logo, essa religião é extremamente, fiz questão de destacar, extremamente
missionária. Tá certo, pessoal? E a Bíblia? Tá bom? A Bíblia, logo, é o nosso livro sagrado. É o nosso livro sagrado. Certo, pessoal? Conhecido a Bíblia, tá bom? E aqui está, olha só, o símbolo da religião cristã. Certo? Vamos seguir? E aqui, pessoal, nesse daqui eu já tenho o islamismo. Olha o símbolo, tá bom? Representando o islamismo. O mesmo, mais uma vez tem no livro de vocês, só muda a cor aqui, está preto e branco. O livro do islamismo é o livro sagrado, né, do islamismo, né? Ao Corão. Eu tenho o profeta Maomé, rezam 5 vezes ao dia. Não destaquei aqui, mas também fazem jejum. O que é um jejum? É um sacrifício que você oferece ao teu Deus, né? Que tem um objetivo de dizer, olha, eu estou aqui me sacrificando porque eu te obedeço e eu quero uma determinada vitória. E esse jejum você fica, depende da tua capacidade, horas, né? A quantidade de horas também depende da tua capacidade, sem se alimentar e assim por diante. É uma forma de sacrificar o teu corpo perante, né, ao Deus que tu acredita, tá bom? Eles também pagam 2,5% da sua economia anual para a manutenção da comunidade. Ou seja, ajudar os seus próximos, agora veja só, esse próximo da mesma religião, tá bom? Certo? Vamos adiante. Aqui eu tenho e os conflitos, tá bom? Entre árabes, palestinos e judeus. Pessoal, eu poderia resumir isso aqui tudinho em uma única palavra. Intolerância. Só isso. Só isso. Tá bom? Mas intolerância por quê? Vamos lá. Longos e graves. O que são longos e graves? Esses conflitos entre palestinos e israelenses. Veja só no final o que eu vou destacar. A ONU dividiu o território, toda a briga aqui é pelo território, 45% para os árabes e 55% para os judeus. Isso aqui, esses números aqui, essa divisão aqui que vocês estão vendo claramente, não é uma divisão, né, 50% a 50% para cada um. Observe aqui que tem uma disparidade, tá bom? Eu poderia resumir tudo isso aqui, ó. Guerra devido à partilha de território. É o que eu venho falando na sala de aula. Pessoal, por quê? Qual é o motivo da guerra? Aí, N coisas. Não, tal, e entre essas coisas, é para defender as pessoas e tal. Não. A guerra, antes de tudo, é uma fábrica de dinheiro. E qual é o objetivo dessa fábrica de dinheiro? Né? A divisão de territórios. Aí você diz, professor, mas eles não poderiam se confortar com isso aqui? Aí vem o orgulho. Né? Olha só, longos e graves conflitos. Vem o orgulho. Né? Agora, outra coisa interessante. ONU. Quem é a mãe da ONU? Estados Unidos. O que eles estão fazendo aqui no meio desse conflito? Eles estão aqui, sempre eu falei para vocês, querem descobrir aonde tem petróleo no planeta, siga os Estados Unidos. Tá bom? Pode seguir os Estados Unidos. Eles não estariam no meio desse conflito aqui, se nessa área, lembra quando a gente iniciou esse capítulo, que era justamente sobre o Oriente Médio? O que é que tem no Oriente Médio? Petróleo. É claro que ele vai estar aqui no meio. Só que aqui ele está dizendo, ó, como pacificador. Veja só, se a briga deles dois aqui, por que os dois não dividiram o seu território? Precisava, não, mas a ONU tal. Mas quem é a mãe da ONU? Estados Unidos. E qual é o objetivo dos Estados Unidos estar aqui no conflito deles dois aqui, dividindo o território? Que ele divide o dele lá. Né? Então tem sim o interesse aqui por trás. Inclusive deles também, porque se os Estados Unidos estão no meio dessa briga é porque um deles aceitou a interferência. E se aceitou esse tipo de interferência é porque está ganhando alguma coisa em troca. Ok, pessoal? Vamos adiante. Nesse próximo, olha só, a atual situação territorial da Palestina.
eu poderia tirar isso aqui e fazer a pergunta para vocês e eu saberia muito bem, e vocês saberiam muito bem responder. Qual é a atual situação do território da Palestina? Né? Imagine, tinha nada disso aqui, imagine. Qual é a resposta? Continua instabilidade, instável, ou seja, continua em conflito. Olha aqui o que eu destaquei, né, na apresentação anterior. Intolerância radical entre os povos. Não tem perdão se um deles se encontrarem. Não tem perdão. É radical. Certo? Novamente, os Estados Unidos da América também na guerra. Agora o interessante é que eles aqui não perdem nada. Os únicos que estão perdendo, quando eu falo perder alguma coisa, é vidas. Tá bom? Eles. O que é que eles estão fazendo aqui, no meio dessa guerra? Né? Se tem alguma coisa lá. O petróleo, o ouro negro. Tá bom, pessoal? Vamos mais adiante. E aqui a gente tem, falei para vocês que é algo bem rápido, tá bom? Agora não deixe de ler os textos. Né? O que eu acabei de apresentar para vocês foi uma forma de interpretar os textos que vocês, né, já começaram a ler, ainda irão fazer essa leitura, tá certo? Aqui eu tenho as páginas das nossas atividades, 167 a 171. Não deixe para acumular essas atividades. Porque quanto mais tempo você passa, né, sem fazer essa, depois eu faço, tal, vai acumulando. Tem os outros professores também. Se vocês seguirem lá os calendários, né, que foram propostos pela escola, de cada aula, tal, se você fica uma horinha, você consegue desenvolver, né, executar, né, mais de 3 atividades por dia. Né? Lembrando, né, o tempo não parou para a gente, pessoal. Assim como diz a professora de língua estrangeira de vocês. Né? Por que imaginar que o ano acabou? Mas a gente está aqui. Então por que desistir agora? Não desista agora não. E eu sempre concluo a minha aula dessa forma. Tá bom? Não perca a fé.